A história original de Divertidamente era completamente diferente. Esse filme teve muitos personagens deletados, vários conceitos alterados e o principal deles é que originalmente deveriam ter 27 emoções controlando a mente da Riley e os protagonistas eram a alegria e o medo. Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre tudo isso e te explicar como que a versão original de Divertidamente era completamente diferente. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o filme Divertidamente é o filme da Pixar que mais passou por alterações. E o diretor Pete Docter já disse que esse projeto demorou 5 anos para ser desenvolvido e no meio desses 5 anos eles alteraram várias vezes a história do filme, o roteiro, os personagens, ou seja, em 5 anos a história passou por altos e baixos e muita coisa quase foi diferente. E o filme Divertidamente, que foi lançado e que a gente assistiu, acompanha a história da alegria e da tristeza, tendo que trabalhar juntas para poder restabelecer as emoções da Riley. Toda a construção e a ideia desse filme é sensacional, porque a gente conhece como funciona a mente de uma pessoa. Peraí, gente, é brócolis! Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse filme tem 5 protagonistas e a gente vê eles trabalhando dentro da mente da Riley. Então, nos momentos de raiva, é o personagem raiva que tá trabalhando. Nos momentos de alegria, é alegria. Nos momentos de medo, é o personagem medo que tá trabalhando. Então, é uma ideia muito diferenciada, muito inovadora e muito bom, cara. Eles conseguiram trabalhar aquilo de uma forma muito boa. É algo simples de você entender se a menininha tá com raiva, se a menininha tá triste, se a menininha tá com raiva. Eles trabalharam muito bem nessa ideia. Essas são as memórias da Riley, e a maioria delas é alegre, modéstia à parte. Nos primeiros planejamentos, a personagem da tristeza não tinha relevância nenhuma na história, sendo que no filme que foi lançado, ela é uma das protagonistas. E segundo o editor desse filme, o Kevin Nowtin, várias versões desse filme foram criadas, descartadas, antes mesmo da produção oficial começar. E agora vamos ver todas as coisas da produção de Divertidamente que quase foram muito diferentes. E a primeira grande diferença desse filme é que, inicialmente, os protagonistas deveriam ser a alegria e o medo. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Originalmente, o medo seria a emoção que se perderia junto com a alegria dentro da mente da Riley. E aí a história seria muito diferente, muitas coisas diferentes aconteceriam, só que o objetivo deles seria o mesmo. A alegria e o medo queriam voltar pro centro de controle para voltar a controlar a mente da Riley. E o Peter Docter explicou qual que era a lógica dele em querer que os protagonistas fossem o medo e a alegria. Porque essas duas emoções se encaixavam muito no contexto de vida que a Riley estava vivendo. Então esse roteiro original focava mais na Riley indo pra escola, tendo problemas na escola, tendo problemas com jovens, e não todos aqueles conflitos que a gente acompanhou da Riley indo pra outra cidade, e aí ela tem problemas com os pais dela, ela começa a se sentir muito triste, não. O roteiro original focaria na Riley ir na escola, sofrendo bullying, ficando excluída, tendo medo de ser rejeitada. Esse era o foco do filme. E também o grande foco dessa história seria todo o amadurecimento da Riley indo para uma escola nova, se tornando uma pessoa mais velha e, consequentemente, amadurecendo. Então, a alegria nesse filme todo tentava controlar a Riley para ela continuar agindo igual criança, para ela se manter ali na infância dela. A alegria não queria que a Riley evoluísse e amadurecesse. E o grande conflito do filme aconteceria aqui, porque enquanto a alegria queria que a Riley não envelhecesse, continuasse com a mentalidade infantil, o medo queria que a Riley evoluísse e amadurecesse. E a jornada principal desse filme seria com a alegria aprendendo com o medo que, cara, o envelhecimento, o amadurecimento faz parte do desenvolvimento de uma vida. Não faz sentido a alegria querer manter a Riley como uma criança. Mas é aqui que tem uma coisa que mudaria completamente a história, porque em certo momento do filme, o medo se tornaria o vilão e ele queria impedir que a alegria voltasse para o centro de controle da mente da Riley, porque ele chegou à conclusão de que a alegria mais atrapalhava do que ajudava. Isso tornaria esse filme um pouco mais complexo e até mais sombrio, porque a gente teria toda uma emoção atrapalhando a outra e teria toda uma reflexão sobre amadurecimento, que você não pode ser muito positivo e que às vezes o medo pode te ajudar. Só que vamos lá, esse é um filme infantil e dar esse tom de complexidade poderia atrapalhar a experiência das crianças. Só que a galera acabou percebendo que ter o medo como vilão passaria a mensagem errada sobre essa emoção, até porque o medo é algo bom.
a gente precisa de medo para sobreviver, seja no medo de atravessar a rua e ser atropelado, ou seja no medo de você ser rejeitado em público. Tudo isso faz a gente se manter vivo e o medo é uma emoção positiva pra gente. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Então, caso o medo se tornasse o vilão desse filme e a alegria vencesse ele, o medo acabaria, a Riley não teria mais medo e ela botaria a mão em cobra, pularia na frente do carro, enfiaria o dedo na tomada. Então, isso iria contra a mensagem do filme e não fazia sentido, porque a grande mensagem de Divertidamente é o seguinte: todas as emoções precisam trabalhar em harmonia pra gente viver, pra gente ser um ser humano completo. Então, pra gente ter um grande momento de alegria, a gente precisa ter um momento de tristeza pra gente poder valorizar o momento de alegria. Nenhuma emoção funciona sozinha, nenhuma emoção é 100% ela. Então, nenhum momento é 100% alegre, 100% feliz. Eu vou ter um momento de tristeza ou de raiva. Só que depois disso vai acontecer alguma coisa que vai me deixar feliz. Por isso que essa emoção é valiosa. Por isso que essa emoção é valiosa, não. Por isso que todas as emoções juntas são valiosas. E depois de anos de desenvolvimento dessa história de alegria e medo como protagonista, a galera percebeu que não estava ficando bom, não estava funcionando e principalmente não estava fazendo sentido. Porque o objetivo desse filme era mostrar o crescimento da Riley, o abandono da infância, ela começando uma vida nova num lugar que ela não gosta, numa escola nova, sem amigos, e isso não dá medo, isso na verdade é triste. E foi aí que tudo mudou. Então o diretor de Divertidamente, o Peter Docter, se juntou com o editor, o Kevin Noffin, e foi conversar com o John Lasseter, que era o diretor de criação da Disney, e eles foram conversar e explicar que aquele roteiro não estava funcionando e propuseram substituir o medo pela tristeza. E o John Lasseter ouviu os caras, percebeu que realmente ficaria melhor e aprovou na mesma hora que eles fizessem essa substituição. Ufa. Cara, isso funcionaria super bem, porque a gente teria duas emoções totalmente opostas sendo protagonistas do filme, que é a alegria e a tristeza. As duas são opostas, só que no meio dessa jornada elas vão perceber que elas se completam. E que pra gente ser feliz, a gente precisa ser triste. Porque se a sua vida for totalmente feliz, você não vai ser feliz nunca. Mas se a sua vida for muito merda, se você for muito triste, quando você tiver um pequeno momentozinho de felicidade, você vai ficar alegre. Ele tem toda a razão. Então vamos imaginar, você foi demitido, pegou sua mulher te traindo, bateu de carro, chegou em casa. Só que quando você chegou em casa, você achou R$5 no chão. Você vai ficar alegre. Só que, cara, se tudo tivesse dado certo na sua vida, ó, você não foi demitido, sua mulher não te traiu, tudo tá funcionando bem. Se você achar R$5, aquilo não ia te deixar alegre. Então, pra você ser feliz, você tem que ser triste. Pode anotar essa frase aí. Então agora que eles decidiram mudar os protagonistas de Divertidamente, eles precisavam reescrever tudo e trabalhar naquele projeto praticamente do zero novamente. E toda essa produção nova e todo esse novo desenvolvimento levou cerca de 2 anos. Então eles precisaram refazer vários storyboards, reescrever o roteiro e principalmente reimaginar o filme todo. Então na troca do medo pela tristeza, o filme mudou completamente. Eles meio que pegaram aquele projeto do zero ali para reescrever tudo. E no início desse novo desenvolvimento, o Peter Docter e a equipe de produção pensou em colocar 27 emoções diferentes na cabeça da Riley. E isso incluía várias emoções como irritação, esperança, inveja, ganância, desespero, depressão, amor, vergonha. Não, essa última ficou meio pesado, não tinha essa não. E eu vou até cortar isso do vídeo. Alô, Polícia Federal! Essa lista de emoções veio de várias pesquisas que eles fizeram com o Dr. Paul Ekman, que era um psicólogo que fornecia várias informações sobre a mente, sobre as emoções e como que as coisas funcionavam para a galera da Pixar. E depois de muitas conversas e de acertarem muita coisa, a galera responsável pela produção de Divertidamente decidiu manter 5 emoções, que eram ali emoções mais básicas e meio que englobavam todas as outras. E essas emoções eram alegria, tristeza. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Tô triste, não tô feliz. Medo. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Eu tenho medo. Nojo. Para tudo, que isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene. Que nojo! E raiva. Eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Eu tô brabo, mano. Que são 5 emoções básicas que todo mundo conhece, que todo mundo entende, que são simples de explicar e são bem diferentes entre si. Então essas meio que vão englobar todas as outras. E outra grande diferença é que, originalmente, as emoções não deveriam ter os nomes das suas emoções. Então, em Divertidamente, o medo se chama medo, a alegria se chama alegria, a tristeza se chama tristeza, só que nas ideias iniciais
mais, cada emoção deveria ter um nome diferente. Tipo, a raiva se chamaria Vitor, a alegria se chamaria Michele, a tristeza se chamaria Camila. Cada emoção teria um nome diferente. E isso seria mais complexo, mais ruim da gente memorizar, então eles preferiram botar cada nome com o nome da sua respectiva emoção. Ufa. Mas não é só essas paradas que eu mencionei anteriormente que foi cortado de Divertidamente, não. A versão de Blu-ray desse filme tem 4 cenas deletadas que mudariam muito o tom desse filme, e várias dessas cenas já estavam animadas, todas desenhadas, todas dubladas, e várias dessas cenas tinham a alegria e o medo como protagonista. E a primeira cena deletada de Divertidamente se chama Riley Cresce. E nessa cena aqui estão todas as 5 emoções juntas ali na sala de controle, e elas acabam percebendo que a Riley tá mudando muito conforme ela tá crescendo, e principalmente quando ela vai para uma escola nova. E nessa cena quem tá dominando tudo é o medo, porque a Riley tava muito preocupada com o que as outras pessoas da escola pensariam sobre ela. E aí a Riley tá conversando com algumas pessoas, com algumas alunas novas ali, tentando fazer amizade, e a alegria tenta manter tudo ali alto astral, tudo alegre, falando pra Riley que não tem nada de ruim acontecendo, que tudo tá perfeito. E o medo também tá tentando controlar e mostrando pra Riley várias possíveis merdas que podem acontecer ali. E o grande foco dessa cena é mostrar como que o medo quer que a Riley evolua, amadureça e cresça como pessoa, se introduza ali naquela sociedade, haja de forma diferente pra galera gostar dela, só que a alegria não. Ela quer mostrar que a Riley pode continuar sendo uma criança boba, uma criança sozinha e que não tá nem aí pro que os outros pensam dela. Inclusive aqui nessa cena, a alegria meio que sugere que a Riley deveria cuspir na cara de uma das meninas que ela tava conversando pra meio que mostrar que ela não tava nem aí pra nada, que ela não precisava ser aceita pelas pessoas. É meio estranho pensar que a alegria, essa personagem toda alegre, alto astral, tava mandando a Riley cuspir em alguém. Também tem outra coisa que eles pensaram em adicionar no filme e que mudaria totalmente o tom dessa história, só que eles decidiram descartar, que é as emoções poderiam conversar e sugerir coisas pra Riley. A galera da produção de Divertidamente pensou em colocar um microfone ali na sala de controle para as emoções poderem falar diretamente com a Riley. E essas emoções falando chegariam até a Riley igual aquelas vozes que a gente escuta normalmente no nosso dia a dia. Então às vezes a gente tá sentado assim no ônibus, a gente tá passando em cima de uma ponte, e aí chega uma voz na nossa cabeça falando assim, joga o celular dentro do rio, ou a gente tá andando em algum lugar, a gente vê uma pessoa, a gente pensa, dá um soco na cara dela. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, ou se eu tô ficando maluco, mas eu tenho certeza que todo mundo tem vozes falando dentro da cabeça, e as minhas até conversa. Às vezes eu vejo gato no teto, eu vejo monstro saindo da parede. Será que eu tô ficando doido? Será que isso é normal? Esse cara é meio louco. Então, em Divertidamente, as emoções conseguiriam falar diretamente com a Riley, sugerir ela fazer coisas, só que a Riley não conseguia responder. Eles só falariam as paradas e meio que não saberiam como a Riley iria reagir. Então ela tá conversando com alguém, eles falariam assim, dá um soco na cara dela. Não significa que a Riley daria esse soco, ela só iria escutar aquilo e aí ela decidiria o que fazer ou não. Mas, sei lá, o medo ia falar pra ela sair dali, a alegria ia falar pra ela dar um beijo na bochecha daquela pessoa, e a raiva mandaria a Riley dar um soco numa pessoa. Ela escutaria aquilo tudo e decidiria por si próprio o que ela faria. Só que esse conceito acabou sendo descartado porque ele tornava as emoções muito poderosas, faziam ela ter muito controle sobre a Riley. E também foi uma decisão criativa para deixar o filme melhor, porque ter a todo momento as emoções dizendo exatamente o que a Riley precisava fazer tornaria o filme muito chato, muito repetitivo, muito monótono. E eles preferiram adicionar um painel de controle onde a emoção só vai lá e aperta, e com base naquela emoção, a Riley toma uma decisão. Então, supondo que a Riley estava lá conversando com os pais dela, a raiva foi lá e apertou. Ela vai ter uma decisão explosiva, só que eles não falaram como que ela deveria agir. Então ela poderia quebrar a mesa, dar um soco no pai dela, dar uma facada na mãe dela, botar fogo na casa. Ela poderia tomar qualquer decisão, só seria uma decisão baseada na raiva ou em qualquer outra emoção que eles teriam apertado ali. É dessa forma que tá no filme e pra mim fica bom. E outra cena deletada desse filme se chama O Declínio da Alegria. E nessa cena a alegria tá lutando pra entender por que a Riley tá agindo tão diferente conforme ela cresce. A alegria não entende por que a Riley não quer mais fazer coisas alegres, divertidas e até brincar e fazer coisas infantis que antes faziam ela se sentir feliz. E a alegria tá muito confusa e frustrada com o rumo que a vida da Riley tá tomando, e ela não entende aquilo como fruto do amadurecimento. Ela acha que aquilo é culpa dela, que ela tá fazendo algo de errado. E agora presta atenção, a alegria
fica triste porque ela não estava conseguindo deixar a Riley alegre. E eles decidiram cortar essa cena do filme porque a alegria estava muito otimista, estava muito fora da realidade e de um jeito chato. A alegria, ela estava o tempo todo tentando deixar a Riley feliz. Isso é chato. Ninguém gosta de pessoas muito otimistas, de pessoas que o tempo todo estão olhando o lado bom da vida, que 7h pouca da manhã já tá rindo, já tá alegre. Ninguém gosta de gente assim. Chato pra caralho, por isso. E a alegria agia exatamente dessa forma. Pra ela, a alegria, a felicidade resolvia qualquer problema. Então, meu pai foi atropelado por um carro. E aí tem sempre aquela pessoa que vai falar assim, olha pelo lado bom, foi atropelado por uma Ferrari. Meu pai perdeu a perna nesse atropelamento. Mas olha pelo lado bom, ele ainda tem a outra. Esse tipo de pessoa que era a alegria. E, cara, ninguém gosta de gente assim. E teve outra coisa muito sombria e muito cabulosa que eles decidiram cortar desse filme, e eu até entendo por quê. Nos planejamentos iniciais, a galera queria colocar a Riley como uma personagem que estava numa depressão profunda. E essa depressão da Riley seria o grande conflito do filme, a principal coisa que moveria a história. Mas a galera acabou percebendo que isso não é muito apropriado, até porque é um filme infantil, e a galera que trabalhava na produção de Divertidamente tinha contato e ajuda de psiquiatras, de psicólogos, e eles acabaram falando que essa parada de uma depressão profunda não faz sentido, até porque a depressão é a ausência de emoções. A pessoa depressiva, ela não sente nada, ela tá totalmente desligada de todas as emoções. E também depressão é uma parada pesada e que não dava pra contar numa história com personagens alegres, coloridos, brincando e se divertindo e um filme infantil. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E no Divertidamente, que foi lançado, a gente tem a Riley triste com a vida dela, não satisfeita ali com aquele lugar que ela tá morando, porque ela tá sozinha, a relação com os pais dela não tá boa, ela tá muito triste, mas ela não tá deprimida. E isso ficou bem melhor, ficou bem mais interessante e menos pesado. Eu concordo plenamente com você, entendeu? E teve uma sequência inteira desse filme que foi deletada, aonde a Riley apresentava ali uma peça no teatro da escola, e quem tentava manter todo o controle daquela situação era a alegria, com aquele otimismo forçado dela. Mesmo a Riley com medo, mesmo a Riley ali envergonhada por estar se apresentando em público, a alegria tentava induzir ela a achar que estava tudo bem e tudo normal. Nessa tentativa da alegria de manter tudo alto astral, ela não percebe que a Riley tá com medo e tá ansiosa. E como ela vai forçando a alegria, forçando pra Riley ficar alegre, nisso ela acaba ficando muito nervosa e acaba tendo uma crise de pânico ali no palco, na frente de todo mundo. As pessoas riem dela e ela fica totalmente envergonhada. E eu realmente fico feliz por eles terem alterado várias coisas sobre a personagem da alegria, porque essa personagem aqui, esse otimismo, essa alegria, tá tudo legal, tá tudo divertido, é muito irritante, é muito irreal e eu odiaria ela. A minha emoção raiva me deixaria muito com raiva e eu quereria entrar dentro do filme pra bater na alegria. Mas ainda bem que mudaram e a alegria é gente boa. Mas a raiva tomaria conta de mim e eu, pularia dentro do filme e bateria na alegria. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? E outra cena de Divertidamente que já tava toda feita, já tava toda pronta, só que eles decidiram cortar, se chama Desvio. E essa cena mostra os protagonistas Alegria e Medo andando naquele lugar lá, onde tem várias memórias da mente da Riley, e nesse momento eles encontram o personagem Bing Bong. Bing Bong, o amigo imaginário da Riley. Se lembra mesmo de mim? É lógico. Eles também encontram vários outros amigos imaginários da Riley que ela já esqueceu, mas o foco dessa cena é o Bing Bong. Eu tava procurando... Vai pegar! Quê? Adeus, vou nessa! E eles também encontram vários outros amigos imaginários da Riley que ela acabou esquecendo. Eles estão meio nessa parte ali do esquecimento e eles montaram ali como se fosse uma cidadezinha pra eles morarem, pra todo mundo foi esquecido sobreviver junto. Mas o grande foco dessa cena é o Bing Bong, porque na versão final do filme que foi lançado, ele é o único amigo imaginário da Riley que a gente conhece, só que nessa versão daqui, ele era completamente diferente. Esse Bing Bong aqui era sombrio e ele tinha muita raiva da Riley por ela ter esquecido ele. E esse Bing Bong aqui, ele tinha sido responsável por atrapalhar várias vezes a vida da Riley, ele não gostava dela por ela ter esquecido ele, então ele queria atrasanar a vida dela. Ele queria atrasar a vida da Riley de todas as formas. É mau caráter mesmo. E cara, o Bing Bong que foi lançado pro filme é muito mais legal. Ele é fofinho, ele é divertido, ele é alegre e a gente chora quando ele é esquecido pra sempre, quando ele cai lá no poço do esquecimento e a gente vê ele assim meio que morrendo, sendo esquecido. É triste demais.
Só que nas versões iniciais de Divertidamente, na verdade, ele era um babaca, ele era um chato, um pé no saco, um mau caráter. Escroto, raça ruim, ardiloso. E lembra que eu disse anteriormente que nessa versão aqui do filme existiam vários amigos imaginários da Riley que se juntaram e viviam juntos ali numa cidadezinha, meio que aceitando que, cara, eles estão ali guardados no fundo da mente da Riley, só que eles não eram mais relevantes, e ela meio que já tava esquecendo eles. E nesse momento aqui, eles convidam a Alegria pra ficar ali com eles, pra desistir daquele plano que ela tinha de voltar pro painel de controle lá da mente da Riley. Só que a Alegria não aceitou, a Alegria ainda gostava muito da Riley. Eu entendo por que essa cena foi deletada, que é eles queriam dar mais foco pro Bing Bong, pra ele ser o principal amigo imaginário da Riley, que acabou sendo esquecido, mas mesmo assim ele gostava dela e queria ajudar a Alegria a voltar pra mente da Riley, até porque ele sabia que se a Riley vivesse sem Alegria, não tem como, né? Tava ruim pro lado dela. E, inclusive, a Alegria só conseguiu sair daquele lugar com a ajuda do Bing Bong, porque ele se sacrificou pra Alegria poder sair. Então, cara, ó, ele tem um lugar especial aqui no meu coração. Ele, infelizmente, morreu, mas, ó, 1 minuto de silêncio pelo Bing Bong. E o Bing Bong original também era bastante diferente, tanto fisicamente, até porque ele tinha asas e ele poderia voar, só que eles decidiram cortar isso do filme porque facilitaria muito pro Bing Bong só pegar a Alegria e o Medo e levarem eles de volta lá pro painel de controle. Então eles decidiram mudar isso, só que mesmo nessa versão inicial aqui, meio que ele se sacrificava pra Alegria voltar. E ele tava no filme pra representar a infância da Riley, e no momento que ele morria, serviria pra Alegria cair na real e perceber que, cara, a infância da Riley já acabou, a Riley precisa evoluir, precisa amadurecer, e a Alegria, que era a única pessoa, que era a única emoção que tava meio que travando a Riley, jogando ela pra trás, querendo que ela fosse criança pra sempre, e nesse momento ela perceberia que, cara, a Riley é um ser humano, precisa crescer. Uhul! Bing Bong! Até que enfim! Nossa, Bing Bong? Conseguiu! E a ideia original desse filme seria focar mais na Riley, na vida da Riley e em todo o arco da Riley como pessoa, como ser humano, e não nas emoções dela. Então, nas versões iniciais, o foco do filme seria 75% Riley vivendo a vida dela, indo pra escola, fazendo as paradas dela, e 25% emoção. Só que eles decidiram alterar, até porque era algo diferenciado, e decidiram focar esse filme nas emoções. Então o filme seria 75% emoções, 25% vida da Riley. E o foco do filme Divertidamente é a Alegria, a personagem Alegria. Só que eles tiveram um grande desafio na hora de fazer esse filme, que é tornar a Alegria uma personagem legal e que a gente gosta. Em várias versões de teste de Divertidamente que foram exibidas, ninguém gostava da Alegria, até porque ela era muito forçada. Então a galera ficava com raiva dela, a galera torcia contra, e isso não fazia sentido. Isso não funcionaria, até porque ela é a personagem que mais tem momento de tela, e ela é a personagem pra ser o legal, o divertido, então a gente precisa torcer pra Alegria. Só que quem surgiu e salvou essa personagem foi a Amy Poehler, que é a dubladora desse filme, e ela entrou nesse projeto e ela deu várias dicas, deu várias sugestões e coisas que eles precisavam alterar na Alegria pra tornar ela menos irritante, mais realista e que ela fosse alegre e divertida no ponto certo, e não de uma forma forçada. Você não pode olhar só o que vai mal. Sempre tem como dar um jeito. É só fazer uma força. E aí, depois disso, a personagem Alegria ficou pronta, e aí eles foram trabalhar nos outros personagens, que foi muito fácil. Até porque trabalhar o medo, a raiva, o nojo e a tristeza é simples porque eles não têm esse otimismo forçado, essa alegria absurda, e isso é fácil de fazer. Fazer um personagem ali muito bom, muito divertido, é complicado porque a gente tende a ficar com raiva dele. Ninguém gosta de quem é muito perfeito. A gente gosta de personagens que são cinzas, então personagens que têm momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos divertidos. Por isso que a gente gosta tanto de antagonistas do tipo um Woody de Toy Story, porque ele não é 100% bom, não é 100% mal. A gente gosta, por exemplo, do Walter White de Breaking Bad, porque ele é um personagem cinza. Tem momentos bons, tem momentos ruins. E todas as emoções de Divertidamente eram assim. Então a raiva, que é a minha emoção desse filme favorita. E tem alguns momentos que ele é legal, que ele tá tranquilo, mas tem uns momentos de raiva que ele estoura, fica enfurecido, e isso é legal. Ele teve um momento legal e um momento bravo. Ele não foi 100% bravo o tempo todo, ou 100% legal o tempo todo. Isso é ruim, isso é fezes. Muito ruim, né? Muito fezes. Qualquer personagem ali quebrado é mais legal do que um personagem perfeitinho.
Esse é meu tipo de pessoa. Mas todas essas cenas que foram cortadas, todas essas ideias que foram alteradas e que tornaram esse filme bom, aconteceram na grande maioria das vezes por causa de uma pessoa, por causa de uma das filhas do Walt Disney. E essa filha dele se chama Diane Disney Miller. Cara, o nome dela tem Disney, olha que legal. Eu queria que o meu nome tivesse Disney. Seria legal, sei lá, de botar num documento, no meu CPF. Seria legal pra tudo. E também tem toda a herança familiar, porque o Walt Disney era um cara que criou a Disney, criou os filmes, criou os parques. O cara é muito milionário. Se alguma filha dele quiser casar comigo, eu aceito. Imagina, Vitor Hugo Disney da Silva Madureira. Só que vamos voltar aqui a falar sobre a Diane Disney, que estava muito envolvida no filme Divertidamente, e a principal sugestão dela era a seguinte: simplifiquem esse filme, deixem esse filme o mais simples pra galera entender. E foi ela que deu a ideia deles adicionarem as ilhas das personalidades, pra gente ter um conceito visual, pra gente se guiar com tudo que tá acontecendo com a Riley. As ilhas de personalidade são o que fazem da Riley a Riley. E essas ilhas da personalidade têm os aspectos honestidade, família, hóquei, infância, e conforme a Riley vai perdendo essas coisas, essas ilhas vão desmoronando e a gente tem ali um guia, algo visual para entender tudo o que tá acontecendo. A ilha da amizade também é demais. Oh, eu amo a ilha da honestidade. Isso quase não tava no filme, mas foi graças à filha do Walt Disney que eles adicionaram isso. E ó, caso tenha alguma filha do Walt Disney querendo casar comigo, pode casar. Eu queria ter Disney no meu nome e também fazer parte dessa família que é muito unida e muito oriçada. E também poder ir pra Disney, visitar os parques. Tem algum personagem num filme aí do Toy Story da vida com meu nome, inspirado em mim? Seria legal. Amigo, estou aqui. Mas depois de muitas alterações, depois de cortar muita coisa, o filme Divertidamente ficou pronto e foi lançado. No dia 19 de junho de 2015, que é o dia que esse filme foi lançado, o mundo parou para assistir Divertidamente. Ele foi um sucesso de crítica, de bilheteria e também de público. O público amou Divertidamente e para muita gente é o melhor filme da Disney Pixar. Para mim não tem comparação, o melhor de todos é o Toy Story. Amigo, estou aqui. Esse filme acabou arrecadando um total de 858 milhões de dólares de bilheteria, ganhou o Oscar de melhor animação. And the Oscar goes to Inside Out, Pete Dr. Jonas Rivera. E também a gente tem que concordar que é um filme extremamente criativo, toda essa parada das emoções e a forma que eles conseguem simplificar aquilo tudo, seja para as crianças entenderem e para os adultos também gostarem, porque a Disney Pixar é isso, filme para adulto e criança. A criança vai assistir o filme, vai achar legal, a alegria correndo da cá pra lá, a menina brincando. As crianças percebem isso, só que os adultos, tipo eu, que peguei pra assistir esse filme de novo recentemente, cara, tem várias camadas, a gente chega a várias conclusões de, cara, pra gente ser feliz, a gente precisa ser triste. Pra uma emoção existir, a outra precisa existir. Pra gente ser completo, a gente precisa ter todas as emoções. Então, se você for feliz todo dia, você nunca vai ser feliz. Então, se você tem uma vida muito merda, quando você tiver um momentozinho alegre, você vai ficar muito feliz. Então, se você come pizza todo dia, vai perder a graça. Mas se você passa a semana toda de dieta e come pizza uma vez por semana, aquilo vai ser uma delícia. Perfeito. Esse filme é profundo, é um filme cheio de camadas. Então quase que toda a história de Divertidamente foi completamente diferente, sejam os protagonistas, ou vários conceitos que foram cortados, ou até o Bing Bong, aquele personagem legal, que chora balas, que parece um elefante com um golfinho, com um gato, e que tem uma bolsa gigante que cabe um monte de coisa, quase que ele era um personagem chato, irritante, e que puxava todo mundo pra trás. E depois de muitas mudanças, depois de muitas alterações, o filme Divertidamente acabou sendo lançado e é um filmaço e que mudou pra sempre a forma que as pessoas enxergam as suas emoções. Inclusive, tem sempre aquele adulto chato que fala assim: ai gente, ó, meus Divertidamente hoje tão maluco. Aquele adulto que acha que é legal, aquele mesmo adulto que às vezes fala: bora Bill, amostradinho, ele vai falar: gente, ó, meus Divertidamente tão louco. Ai, gente, ultimamente eu tô com tanta raiva que os meus Divertidamente não estão entendendo nada. Os meus Divertidamente são loucos, gente. Ai, meus Divertidamente. Se você é uma pessoa desse tipo, se você é um adulto desse que quer ser legal, pare imediatamente, que isso é muito chato.
Agora é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até aqui, a única coisa que eu te peço é pra você se inscrever aqui no canal pra acompanhar todo o conteúdo sobre filmes que eu posto aqui. Se você não se inscrever no meu canal agora, os meus Divertidamente vão ficar louco, eu vou ficar com raiva, eu vou quebrar tudo. Se você não se inscrever, o meu Divertidamente dá raiva aqui, ó, vai quebrar tudo, ó, vou quebrar isso aqui tudo. O Divertidamente meu é louco. Inclusive, meu Divertidamente da Alegria agora tá mandando eu jogar videogame, ó. Enquanto isso, por favor, se inscreve aí. Não, meus Divertidamente, ó. Sou louco, meus Divertidamente são malucos. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou.